Hoje eu quero falar sobre o medo. O medo é um sentimento do ser humano. O ser humano, por si só, ele sente medo, porque o medo já faz parte dele. Só que quando o medo existe numa alta escala, prejudica muito a vida das pessoas. Jesus de Nazaré, ele nos ensina algo muito forte sobre o medo. E a palavra do Senhor nos ensina também que quando nós tememos muito, temos muito medo, deixamos o medo nos dominar, nós acabamos perdendo muito. Veja bem, a palavra do Senhor diz que um certo dia Jesus de Nazaré, ele permite que a ventania, o nosso Deus, permite que uma tempestade, um vento muito forte, tá? Esteja ali combatendo, se levantando contra os discípulos do Senhor. E naquela oportunidade, os discípulos do Senhor, eles não repreendem aquele vento, aquela ventania, e acabam ficando amedrontados. A Escritura do Senhor diz que os discípulos estão amedrontados, ou seja, com muito medo, e começam, aleluia, a clamar, pedindo ajuda a Deus, e não repreendiam a ventania. Jesus vem andando sobre as águas, aleluia, e diz assim: não sejam tímidos, tenham fé. Então, a primeira coisa que acontece quando nós estamos com muito medo, estamos, como se diz, totalmente tomados pelo medo, a primeira coisa que acontece é a pessoa perder a fé. Não tem como você, por exemplo, expulsar um demônio que está sobre a vida de uma pessoa se você está tomado pelo medo. Inclusive, o demônio percebe quem está com medo ou não. Então, o que você percebe numa pessoa que está amedrontada é que a pessoa fica sem fé. E isso é muito ruim. Diz a Bíblia que pela fé se vence o mundo. Diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o medo é algo que atrapalha. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada mais profundamente, nós observamos que um certo dia, o profeta Elias, ele usado por Deus com autoridade divina, ele repreende os profetas de Baal, ele mata mais de 400 profetas de Baal com toda a autoridade, com toda a força e vigor, tá? Inclusive ele tinha se apropriado, ele tinha tomado posse daquela passagem que está escrito assim, que Deus não deu o espírito de medo, mas de ousadia. Então Deus entregou a cada um de nós o espírito de ousadia. Então o profeta Elias, ele tinha se apoderado, tomado posse desta passagem. E aonde Elias ia, ele era uma bênção. Por quê? Porque ele tinha coragem, ele tinha fé. Ele sozinho, lógico, com Deus, acaba destruindo os altares de Baal, tá? Arrebentando com aquele ministério pagão. Diz a Bíblia Sagrada que chega um certo tempo que quando ele mata esses profetas de Baal, no caso, tá? Diz a Bíblia que ele fica com medo da morte, fica com medo da retaliação de Jezabel e seu esposo, e acaba saindo com muito medo. Medo de quê? Da morte. E acaba se escondendo numa caverna. Quando Elias se esconde numa caverna, ele fica sem motivação para viver. Ele fica sem vontade de seguir em frente. Ele fica sem vontade de marchar, de caminhar. Então, o medo também faz isso. O medo em excesso provoca isso. A pessoa não quer mais, como se diz, marchar. Ela fica paralisada, escondida. Diz a Escritura
que o que Elias estava sentindo era algo parecido com depressão. O medo está tão grande na vida dele que ele está, na verdade, em estado de choque e está parado. Não profetiza mais, não prega mais, não repreende mais, se esconde, está escondido na escuridão, aonde a palavra diz que Deus nos chamou para ser luz, e a luz não pode se esconder debaixo de uma mesa, quanto mais numa caverna. Então, o medo é algo que todos nós temos. Veja bem, não estamos pregando heresia. Veja bem, o medo existe no coração de muitas pessoas, etc. Porque o medo faz parte, tá, da estrutura humana. O ser humano não é robô. Ele é um ser humano que tem sentimentos. Então, o medo faz parte dele. Agora, quando excede, quando é muito alto esse nível, o medo, aí acaba atrapalhando a sua vida. Amém? Então, não temas, porque Deus está contigo. Diz a Escritura, não temas, tenhas fé, tá bom? Que Deus te abençoe e te proteja e te livre de todo mal. Que você abra os olhos espirituais para enxergar a vontade que Deus tem na tua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, tá bom? E ative o sininho para ficar recebendo as notificações, tá bom? Agora, se você já se inscreveu, simplesmente deixe o seu joinha aqui abaixo e compartilha aí para pelo menos umas 20 ou 30 pessoas, tá bom? Se Deus permitir, com muita saúde e com muita fé, eu volto amanhã aqui no canal com mais uma mensagem.